Meus irmãos, a paz do Senhor. Queremos desejar um bom dia a todos. Meu nome é Gleidton Ribeiro e nesta manhã de segunda-feira nós queremos deixar uma pequena reflexão da parte do Senhor. E para esta reflexão nós queremos tomar por base o texto que está escrito no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo número 27, versículo número 33, que diz assim: E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Queremos falar sobre o sacrifício do fel misturado com vinho. Este momento ao qual está relacionado este versículo, nesse exato momento desse contexto do texto, Jesus Cristo ele está preso na cruz. Ao seu lado esquerdo e ao seu lado direito está dois ladrões ou dois malfeitores. A cruz era um lugar onde as pessoas de classe mais baixa e que eram acusadas de uns crimes mais difíceis, perversos, eram colocadas no madeiro. Muitas das vezes a cruz não é feito como a gente muitas das vezes vê no filme ou em algum programa de televisão. Muitas das vezes a cruz era uma árvore a qual ela tinha um formato de cruz, ou seja, um tronco no meio e dois galhos abrindo como se estivesse abrindo os braços. E ali aquelas pessoas ou cortavam aquela árvore daquele lugar e colocavam ela em um lugar onde poderiam fazer a execução daquela pessoa. Ou muitas das vezes o lugar onde que aquela árvore era achada, que tinha mais ou menos este formato, serviria para fazer essa execução, e se executava a pessoa ali. Outras vezes a cruz, quando eles não achavam este tipo de árvore neste formato, eles pegavam duas madeiras, eles preparavam, e as duas madeiras ela tinha a haste principal que ficava assim, e vinha a haste que cruzava um pouco em cima a cruz. Esta haste principal, a do meio, que levantava o preso, ela geralmente ou ficava no lugar onde a pessoa ia ser crucificado, ela já fincada na terra, ou geralmente ela ficava deitada no chão lá, e a segunda haste esperando a segunda haste, e a segunda haste ela vinha junto com a pessoa que foi condenado à morte de cruz ou à morte de madeiro. E esta segunda haste, que ficava aquele travessão na cruz, ela era amarrada nos braços do prisioneiro, e o prisioneiro ele saía do lugar onde que tinha sido sentenciado da prisão ou do sinédrio, e saía percorrendo as ruas da cidade com aquele travessão de cruz nas costas amarrado. E não foi diferente com o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele foi amarrado. A Bíblia diz que colocaram nele uma coroa de espinhos, de cravos. Dizem estudiosos que aqueles cravos tinham de 5 a 7 centímetros de tamanho.
E eles não só colocaram na cabeça dele, mas bateram em cima dos cravos com uma cana. E não somente isso, pegaram a túnica e cobriram seu rosto, esbofetearam seu rosto e dizia: tu não és profeta? Dize, pois, quem foi que te bateu? Cuspiram no seu rosto, rasgaram as suas roupas, pegaram ele por aquele caminho até o lugar chamado Gólgota, que se traduz caveira. E pelo correr do caminho ele era chicoteado, ele era espancado. Existia uma multidão que dizia: crucifica, este não é o nosso rei, este não é Deus, nós não conhecemos este homem ele é um blasfemo. E outra multidão dizia: não faça isso com o nosso mestre. Não faça isso com o nosso Salvador. Solta Jesus. Liberta Ele. Não faça isso com o meu Senhor. Mas eles não davam ouvido. E à base de chicotes, de empurrões e sendo esbofeteado, Jesus Cristo ele chega no Gólgota. E essa haste, este travessão que estava amarrado nele, junto com ele é encaixado na barra central da cruz. É daí então que alguns historiadores eles dizem que o único corpo que foi encontrado com sinais de uma crucificação da cruz, os furos não eram aqui feito como nós vemos no filme, porque dizem que a palma da mão ela não seria suficiente para poder sustentar o peso do corpo e rasgaria a mão, mas era fincada mais ou menos neste lugar. É quando colocam uns pregos quadrados de 10 centímetros a 12 mais ou menos, que cravam neste lugar assim Jesus. Um na mão esquerda, outro na mão direita. E muitos não era feito, nós vemos no filme, que era em cima do pé. Não, era atravessando o calcanhar da pessoa. E eles cravavam aqueles pregos. E a pessoa era sustentada até a altura do pescoço. E a pessoa tinha que fazer força no pulso e impulsionar o pé para poder respirar. Porque com os braços levantados, com o corpo descido, fica difícil, porque o diafragma ele fica pressionado. E não tem como puxar o ar para o prisioneiro poder respirar. Era assim que eles morriam na cruz. Asfixiado. Por causa da posição que eles ficavam, era tão difícil. E muitas das vezes, quando eles demoravam a morrer por asfixia na cruz, depois de passar tantas horas com dores violentas ali, vinham e quebravam as pernas, não para sangrar, mas quebravam a perna para ele descer o corpo e não poder conseguir subir novamente. Era basura de camanaga chorar que a não coite.
para que eles não pudessem novamente subir para poder respirar. Jesus é cravado no madeiro, pendurado. E as dores eram tão violentas dele cravado no madeiro. As dores eram tão fortes de um prisioneiro que era cravado no madeiro, que algumas mulheres em Jerusalém, elas tenham compaixão e piedade daqueles homens que eram mortos no madeiro, e para tentar anestesiar o corpo, para que eles pudessem partir sem sentir aquelas dores tão violentas, é onde chega no versículo 34, que diz assim: deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E por que ele não quis beber, irmão Leito? Porque este vinho misturado com fel, ele era um entorpecente, ele era um anestésico. Quando alguém ingeria aquele anestésico, ele ficava adormecido, ele perdia um pouco os sentidos e ele adormecia. Ali ele morria porque ele não conseguia subir para respirar. Mas quando elas foram a dar ao Mestre Jesus, quando ele provou, ele rejeitou. Ele queria estar consciente. Ele queria passar tudo aquilo consciente, porque a missão dele ainda não estava completa. Era necessário ele dizer: Pai, está consumado. Pai, o serviço que o Senhor mandou fazer aqui na terra está concluído. Era necessário ele dizer ao ladrão que estava à sua direita, era necessário ele perdoar aquele homem quando aquele homem pediu. Ele disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Se Jesus tivesse tomado aquele fel com vinho, ele não tinha ouvido e também ele não tinha respondido aquele homem não tinha recebido perdão. Jesus, ele foi até o limite da força e do seu entendimento. Ele rejeitou o fel para dizer ao Pai: Pai, está cumprido. Pai, está feito. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E na mesma hora que ele disse: Pai, está consumado, entrego o meu espírito, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, os sepulcros foram abertos, os mortos que já estavam enterrados se levantaram com vida e entraram na cidade. Houve um grande terremoto, o céu ficou escuro. Aqueles que estavam sacrificando ou crucificando a Cristo, eles começaram a compreender e entender que aquele a qual eles tinham matado era Senhor dos senhores, Rei dos reis. Escute, ele não bebeu fel por mim e por você. Era necessário ele entregar o Espírito. E Jesus Cristo hoje te chama e te diz: eu sou aquele que foi até o limite para poder resgatar a tua vida, ó meu Pai. Aceite Jesus Cristo hoje como o único e suficiente Salvador da sua alma. Aceite Ele hoje como Mestre e Senhor da tua vida. Não perca tempo. Ele vai fazer uma mudança na tua história. Se tu disseres eu quero, Ele diz para ti nesta manhã: eu também quero.
Continue orando por nós e que Deus vos abençoe.